Padre, mas assim, ó, nesse caso específico, né, a gente vive atualmente numa realidade em que bom, a gente já conversou bastante sobre isso em outros programas, né, sobre questão de querer ter mais ou não filhos, o cuidado com a saúde, as condições financeiras, enfim, os avanços que existem. Nesse caso específico, a igreja considera pecado, e se ela considera pecado, padre, o que fazer então se a pessoa não quer viver em estado de pecado, mas já fez a laqueadura, já está feita? Exato. Procure remediar com a sua penitência. Quando nós vivemos uma situação que não dá, que é irreversível. Eu digo também isso para casais, por exemplo, de segunda ou terceiras núpcias, que casaram 2 ou até 3 vezes e se encontram numa situação, até têm filhos, que não podem mais voltar para trás. Procure oferecer a sua vida como uma penitência no cumprimento dos deveres cristãos. Claro, não vão ter plena participação da vida cristã, não podem aproximar-se do sacramento, porque existe exatamente esta situação. Mas procurem viver como bons amigos, como bons cristãos, diante de uma situação que se cria. Não somente a laqueadura, pegamos também para nós homens, pode ser exatamente, né, a vasectomia, também que é condenada pela igreja. Por quê? Porque ninguém de nós, meus amigos, tem o poder de modificar a estrutura do seu corpo. A igreja é sempre sensível diante dos problemas genéticos. É sempre. Alguém poderia dizer, então a igreja quer um filho atrás do outro. Não, meu filho. A igreja quer uma paternidade e maternidade responsáveis, conforme os métodos naturais e não provocados ou acessórios que a ciência apresenta com muita facilidade. Padre, e como é que a Igreja Católica faz para se inserir em ambientes, por exemplo, como a China, que só pode ter um filho porque tem uma superpopulação, como a Europa, enfim, sim, outras regiões em que tem uma outra mentalidade, sim, com relação à quantidade de filhos, sim, especialmente esses países superpopulosos como a China. Como é que a Igreja faz para se inserir nesse meio? É um desafio muito grande, Simone, este aqui. Seja para os países que têm até a proibição de ter um segundo filho, como também, eu sou italiano, até nos países que são chamados assim de primeiro mundo, mas se a senhora nota, hoje é um filho único, nas famílias. 2 filhos já é uma raridade. Isto acontece que são países que estão envelhecendo cada vez mais, porque o número de pessoas que morrem é muito mais alto do número das pessoas que nascem. Pois é, padre, mas aí um casal que vai ter um filho, no fundo o senhor não considera que o medo com a violência, por exemplo, dar melhores condições de vida para esses filhos, fazem com que o casal repense a quantidade de filhos que terão? A igreja, volto a repetir, exige uma maternidade e paternidade responsável. O fato de dizer um filho atrás do outro, não. Não é bem isso que a gente quer. Quer que um pai e uma mãe saibam bem o que estão fazendo. Né? E quer a garantia também para uma vida honesta e nobre também da parte dos filhos que vão nascer. Né? Portanto, aqui a igreja apresenta também para um pai e para uma mãe a abstinência. Também isso é um dos caminhos que a igreja apresenta, para poder viver bem a família e não apresentar amanhã uma situação lastimável dos filhos. Determinados países do mundo, a senhora acenou muito bem a China, chegam até com castigos e punições para aquele pai ou mãe que tiver mais do que um filho, etc. Claro que a igreja nunca irá aprovar uma lei desta, mas a igreja gostaria de colocar na cabeça do homem, que seja chinês ou japonês, ou daquela ilha perdida no meio do oceano, tanto faz, é sempre pessoa humana, a sua dignidade de ser humano, também na hora da procriação dos filhos, para que os filhos tenham uma vida honesta.
Padre, Entendeu? Sim. Insistindo um pouco nessa questão, porque certamente as pessoas que estão em casa também levantam muitas dúvidas em torno disso. Nesse caso, seriam pessoas pecadoras para a igreja com essas práticas de punição para não ter filho, enfim? Exato. Volto a repetir, o pecado começa a existir na medida que uma pessoa sabe que vive no pecado, que faz o pecado. A senhora me fala da China, onde 1% talvez só é católico, nem tem a ideia da dinâmica ou da moral da Igreja Católica. Sim, mas padre, desculpa te cortar, mas esses castigos para esse povo é imposto pelo governo. Sim. Porque, por exemplo, para os chineses, por mais que tenha lá um casal, não, eu tenho desejo de ter mais filhos, a gente quer, a gente ama, é imposto. Como é que é visto isso? É tolerado exatamente diante do conhecimento moral e ético que a Igreja quer apresentar. É tolerado. Vive uma situação que é um desafio. E falando não para sair do assunto, mas se os missionários, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, na Amazônia, se encontram com tribos de índios, onde a poligamia com 2, 3, 4 mulheres é normal. Como é que um padre vai apresentar o fato do casamento de um homem com uma mulher? Quando por séculos que existiram, e até hoje continua esta lei do que o homem deve ter 3, 4, 5 mulheres e vivem bem, entre aspas. E vivem bem. Se nós vamos no mundo islâmico, a situação pior ainda. Você é casada com um homem, Deus te castiga porque você é egoísta. Você é casada, fala mais do setor masculino, você é casado com 2 mulheres, olha, mais ou menos está bem. O ideal 4 mulheres, Maomé tinha 8. Tinha 8. Porém, se nós vamos estudar como nasceu tudo isso, desculpa a expressão que seja um padre dizer isso, mas Maomé mereceria um monumento pelo bem que ele fez para resgatar a dignidade da mulher. Porque na época de Maomé, existia a lei que quando nasciam mulheres, meninas eram enterradas vivas. Enterradas é um fenômeno genético muito estranho, mas era assim. Nascia um bebê que era mulher, era enterrada viva. Maomé, para resgatar a dignidade da menina, começou a sua propaganda de resgate, educando a menina para um dia ser esposa de um homem. E colocou isso, inclusive, até no Alcorão, onde tolera o casamento com 3, 4, 5 mulheres. Então, Padre Guido, para a gente encerrar essa questão polêmica também, no fundo a igreja, diante de diversas culturas, diversas mentalidades, o essencial, então, nesses casos, ela levar uma mensagem de amor e de cuidado com a vida. Sem dúvida. É um desafio que a igreja enfrenta com muita prudência, não impondo as leis e colocando exatamente os valores da vivência baseados no amor como fundamentais. Isto aqui sim. E por isso, inclusive, que existe um verdadeiro diálogo com estas religiões com as quais nós vivemos o nosso dia a dia no mundo inteiro. Padre Guido, a gente agradece a sua rica participação no nosso programa, sempre tão clara, tão inteligente, e também as perguntas de cada um de vocês que dedicou um tempo, que assistiu o nosso programa e que deu um retorno pra gente. A gente agradece muito e pede que vocês sempre possam entrar em contato conosco. É uma alegria poder estar aqui preparando esse programa para você. Padre, o senhor poderia dar a sua bênção para a gente encerrar? Certo, a bênção de Deus é soberana, né? Vale para todo mundo, para as pessoas que têm muita paz no coração, para as pessoas que têm, às vezes, algum limite enquanto a isso, para as famílias que vivem dificuldade, para a gente que não pensa de acordo com a religião católica cristã, outras religiões, como a senhora falou há alguns instantes. Inclusive, veja, Simone, se pudéssemos um dia fazer um programa dedicado ao estudo das outras religiões, inclusive aquelas que estão sendo vividas dentro do nosso querido Brasil, para poder dar uma mensagem de amor também para eles. Para todos, meus prezados amigos telespectadores, a nossa bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita paz no coração e vamos sempre para frente.
E não esqueça, eu, o Padre Guido, você, nós somos a igreja. E até o próximo programa, a gente já está preparando um especial para você. Não deixe de assistir, até mais.